Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Casa News. Aqui você encontra as principais notícias da Casa de Oração. A Casa de Oração está precisando de voluntários para a obra. Temos muitos lugares em que você pode adorar a Deus com o seu serviço e a sua dedicação. Caso você tenha interesse em ajudar na obra, ao final do culto procure o pastor Márcio e ele te dirá as áreas que mais estamos precisando. Agora confira a nossa programação semanal. Às quartas-feiras às 19h30 nós temos o nosso turno de oração. Venha experimentar esse tempo em que a presença do Espírito Santo é fortemente manifesta em nosso meio. Às sextas-feiras realizamos o nosso comunhão e mesa com muita alegria, estudo da palavra e principalmente comunhão entre os nossos amados irmãos. E aos domingos às 17 horas, o nosso culto dominical, momento de reflexão da palavra e ajuntamento de toda a congregação para adorar ao Senhor. Não fique de fora, participe da nossa programação e venha desfrutar de tudo que a sua igreja oferece. O final do ano está chegando e estamos com uma enquete no grupo de membros para saber se você pretende passar o final de ano na igreja ou não. Mesmo que a sua resposta seja negativa, é importante que você preencha a enquete para que a gente possa ter uma noção da quantidade de pessoas que pretendem virar o ano com a gente. E essa foi mais uma edição do nosso Jornal Casa News. Esperamos que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, super-heróis de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 19. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos trazer até este lugar. Obrigado, Senhor, por nos trazer até a tua presença, Pai. Obrigado pela tua presença gloriosa e amorosa neste local, Senhor. Cantamos aqui, Senhor, que o amor insistiu em nos amar, Pai. Senhor, muito obrigado por esse amor, Pai. Queremos ouvir agora a tua palavra, Senhor. Então prepara os nossos corações como terra fértil que vai receber, Pai, a água que vai aguar, para que assim, Senhor, nasçam os frutos da tua palavra, Pai. Assim te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amados, qual foi o super-herói que você mais gostou quando era criança? Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha. Eu gostava muito do Super-Homem, porque o Super-Homem era um dos que tinha mais poder, né? Era um dos mais fortes. Tinha o Hulk também. Mas é interessante a gente notar que todo super-herói ele tem uma fraqueza. Especificamente o do Super-Homem, no Superman, né? A fraqueza dele era a Kryptonita. Quem lembra disso, né? Faz muito tempo. E a Kryptonita acabava com os poderes do Super-Homem e ele ficava fraco. Ele parecia que ficava normal. E era interessante porque a cada filme você só tinha condições de vencer o Super-Homem se você usasse a Kryptonita. E eu fiquei pensando, qual tem sido a nossa Kryptonita? O que tem te impedido de ser um super-herói da fé? O que tem te impedido de ser um super-homem de Deus? O que tem te impedido de ser uma super-mulher de Deus? Kryptonitas que são usadas para enfraquecer o poder que temos na fé de Jesus. E ainda hoje, o diabo usa kryptonitas para nos afetar e assim nos tornar iguais. Iguais àqueles que estão no mundo sem fé, iguais àqueles que hoje sofrem. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que nunca a sociedade sofreu tanta depressão, tanta ansiedade, tanta desesperança. Por quê? Pelas kryptonitas que são colocadas nas casas, nos lares, no mundo, para que nós nos tornemos tão comuns, quanto os que mais sofrem, quando na verdade Deus nos torna poderosos nele. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E às vezes a gente olha para o lado, após uma semana, uma sexta-feira, um sábado, a gente olha e diz assim: o que foi que eu venci? Como eu sou mais do que vencedor se eu nem me sinto como tal? Porque muitas vezes nos deixamos levar pelas kryptonitas da vida, que vão minando os poderes que temos em Jesus, não em nós, mas em Jesus, e assim vamos enfraquecendo. Então, querido, a pregação de hoje é sobre isso. E hoje eu quero citar alguns exemplos de kryptonitas que paralisam os cristãos nos dias de hoje, baseadas nesse texto que a gente leu, baseadas em Hebreus 11. E olha, enquanto eu estava preparando essa mensagem, como Deus me mostrou kryptonitas que me pegam muitas vezes durante a semana, durante o dia a dia, durante os afazeres do dia. E eu saio de um mais que vencedor para um fracassado, para um perdedor, quando na verdade é só você enfrentar tudo aquilo no poder que há em Cristo Jesus e você vai ver que você é um mais que vencedor. E uma das kryptonitas mais usadas pelo diabo, ou mais comuns, que nós podemos perceber nesse texto, está lá em Hebreus 11:8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber a herança e saiu sem saber para onde ia. Ou seja,
Uma das criptonitas mais usadas pelo diabo é o medo do desconhecido. Como nós tememos o desconhecido. O medo do desconhecido talvez seja a principal bomba de criptonita que nos impede de andar na fé e nos impede de andar pela fé. Eu mesmo sou constantemente ameaçado por essa criptonita aqui. Quando a casa de oração ela funcionava na sala de uma casa, na sala de uma residência, e nós tivemos a oportunidade de sair de lá para um galpão bem maior, eu tremi. Porque junto com aquele galpão, junto com aquela oportunidade, havia um aluguel que até então nós não tínhamos. E como seria? Como nós iríamos arcar com aquela responsabilidade mensal de pagar o aluguel e não desonrar a casa de oração, não desonrar o nome de Deus? Tudo desconhecido, e eu tremi. E o medo do desconhecido veio. E dá vontade da gente dizer assim, não, vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar nesse nível mesmo. Vamos ficar nesse lugar mesmo, afinal, está tão bom aqui. Afinal, a gente já conhece. Afinal, a gente já está acostumado. Mas existem horas na vida da gente que a gente precisa dar um salto de fé. E olhar e falar, Senhor, até aqui o Senhor tem sido fiel, e eu creio na Tua fidelidade para a Tua obra, para a Tua honra, para o Teu louvor, Senhor. E assim foi quando saímos de lá para cá também, do mesmo jeito. Não sabíamos o quanto ia aumentar de energia, não sabíamos a questão desses ar-condicionados, como é que seria. Mas são passos de fé que nós precisamos dar para vencer a criptonita do medo do desconhecido. Será que tem algo que está te impedindo de dar um passo além simplesmente porque é desconhecido para você? E aliás, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes o nível de acostumado nos conduz para o nível de acomodado. Estamos tão acostumados que passamos a nos tornar acomodados com aquilo que estamos acostumados. Por isso que Deus olha para Abraão com 75 anos e diz, ei, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, sai daí. Estava bom, acostumado e acomodado. E eu não sei você, mas pessoas estruturadas como eu têm grandes vantagens, claro, porque nós planejamos muito antes de executar as coisas. Mas ao mesmo tempo, nós sofremos muito para executar as coisas. Porque muitas vezes não é pelo que você estrutura, mas é pelo que Deus quer que você ande no passo da fé dele. E aí o estruturado sucumbe. As coisas da vida para nós é fácil, porque a gente estrutura bem, tudo bem direitinho, a parte financeira, a parte emocional, isso aqui a gente tem bem estruturado. Mas quando Deus diz assim, dá um salto de fé, o estruturado para e diz, meu Deus, eu não sei se você é estruturado, ou a palavra não é desestruturado, é estruturado ou não estruturado. O não estruturado, ele tem mais facilidade de dar o salto de fé. Em compensação, ele também tem mais facilidade de cair lá na frente, porque ele não se estruturou. Mas tem horas que você só anda quando você estiver estruturado, quando você estiver planejado, quando você tiver feito as contas. Mas tem hora que você tem que ir, querido. Tem hora que não são as contas que vai fazer a diferença se você deve ir ou não, é a fé. Então muito cuidado. Às vezes o estruturado ele precisa calcular e planejar tudo, ok, mas às vezes ele precisa apenas dar o passo. Apenas dar o passo. Por isso Abraão, pela fé, obedeceu o chamado. No versículo 8 diz algo muito precioso. Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Queridos, muitas vezes Deus nos conduz a lugares que nem sabemos ao certo para onde a gente está indo, mas que tem como destino final o recebimento da herança. Às vezes você não sabe nem para onde você está indo, mas lá, no lugar onde você está indo, é onde você vai receber a sua herança. Mas ao mesmo tempo é triste a gente notar e observar que muitas pessoas perdem a herança porque ficam paralisadas pelo medo do desconhecido. É triste a gente perceber isso. Triste. Então, queridos, essa criptonita muito poderosa, que costuma paralisar muitos, mas muitos cristãos, é o medo do desconhecido. Existe uma historinha que eu gosto muito dessa história, é uma história simples. Um médico atendia, fez um consultório em casa mesmo, ele já estava meio velhinho, então ele já não podia mais se deslocar muito, então ele arrumou um quartinho na casa dele, fez o consultório dele ali. Ele era um médico muito querido na cidade, era uma cidade do interior, e ele passou a atender na casa dele, fez um consultóriozinho num quartinho assim de lado, entrada separada. Então chegou um paciente lá e disse: doutor, o paciente já era acompanhado por ele há mais de 40 anos, e o paciente já estava bem doente, já estava bem baqueado, e o paciente disse para ele: doutor, eu estou com medo da morte, estou com medo de morrer, doutor, e eu sinto que ela está se aproximando. E o médico olhou para ele e disse: mas você tem medo de quê realmente? Ele disse: eu tenho medo do desconhecido. O médico olhou para ele e o médico disse: deixa eu te mostrar uma coisa. Aí o médico deu um assovio. Deu uns 3 segundos, o médico deu outro assovio. Daqui a pouco veio um cachorro abanando o rabo e veio para cima do médico. O médico abanou o cachorro e disse: pode sair. O cachorro saiu. O médico olhou para ele e disse: você viu o que aconteceu? Ele disse: vi, você assoviou e o cachorro veio, o que isso tem de mais? Aí o médico disse para ele: esse cachorro nunca tinha entrado aqui antes, eu nunca tinha deixado ele entrar aqui, mas você viu como ele entrou? Vi, ele estava muito alegre. Eu disse: pois é, ele estava alegre não porque ele conhecia o lugar para onde ele ia, mas ele sabia que o dono dele estava naquele lugar. Então muitas vezes, querido, não é para onde você vai, é com quem você vai. A morte para o cristão não deveria gerar medo nenhum. Porque apesar do desconhecido, nós passaremos pela porta e encontraremos o nosso dono. Apesar do desconhecido, nós atravessaremos a porta e lá estará o nosso dono nos esperando. Por isso, o diabo, ele usa essa criptonita para nos parar. Você pode não conhecer para onde você está indo, mas o Deus que cuida de você, ele é onisciente, ou seja, ele sabe. Você pode achar que não tem forças para enfrentar as situações do dia a dia, mas o Deus que está em você é onipotente. Você pode não saber o que te espera em lugares distantes, mas o Deus que está em você é onipresente, ele já está lá. Então o medo do desconhecido é uma criptonita que tira o poder da fé em confiar em Deus. Vamos para a nossa segunda bomba de criptonita, que é muito forte e costuma paralisar muitos cristãos. Essa é terrível. É o medo do impossível. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler dos versos 11 ao 12. Pela fé, a própria Sara
também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. Amados, presta atenção uma coisa. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade. Aqui eu aprendo uma lição muito importante. Aqui eu aprendo que existem coisas na vida da gente que a gente pode gerar pela força do nosso próprio braço. Mas existem coisas que você só gera pela força da fé. Aquilo que é pela força do seu braço, você gera naturalmente. Mas aquilo que é pela força da fé, você gera miraculosamente. Abraão e Sara terem um filho na idade que tinham era impossível. Era impossível. Jesus nascer do ventre de uma virgem era impossível. E talvez você esteja hoje olhando para a sua causa e dizendo: é praticamente impossível eu alcançar essa graça. Eu preciso te lembrar de Mateus 19:26, que diz: para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E aqui, querido, nós não estamos falando de coach. Nós estamos falando de vai lá, conquista. Não. Nós estamos falando de vida cristã. De você olhar e ver áreas da sua vida que você acha que não vai ajeitar nunca. E falar assim: Senhor, mas eu confio em Ti. Eu permanecerei em Ti. Eu estarei contigo. E depois você vê os céus se abrindo e os milagres acontecendo. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 11 é que Sara gerou porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Fiel é aquele que é digno de confiança. E um dos requisitos de gerar pela fé é confiar plenamente naquele que é autor da promessa. A fé só é verdadeiramente gerada quando você verdadeiramente confia naquele que é autor da promessa. Imagine, passamos agora por um tempo de eleições, né? Imagine que você mora num local distante, numa rua batidinha de areia, né, de terra. Você já mora lá há 10 anos, e aí naquela época ali, um pouquinho antes ali da política, chega lá um cara, bate na porta, aí você, pois não, ele diz: olha, eu sou candidato a vereador, e se você votar em mim, eu vou mandar asfaltar aqui a rua. Aí você vai olhar e vai dizer assim: qual é a probabilidade desse cara asfaltar essa rua? Você vai jogar lá o número, né? 0, 10, 20, 50. Qual é a probabilidade? 100? Não sei. Né? Aí você diz: você quer meu voto? Ele diz: quero seu voto, porque pelo seu voto eu vou asfaltar aqui a sua rua. Você diz: meu Deus, será que eu posso confiar nesse homem? Não é sobre isso, querido. É sobre o autor e consumador da nossa fé. É sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas. É sobre isso. É sobre aquele que nos amou primeiro. É sobre aquele que tem todo o poder, que é onipotente, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É sobre isso. É sobre esse que você vai depositar a sua fé. Pastor, e se nada der certo e eu morrer, querido? Ele vai ser o primeiro a abrir a porta e te receber. Por que temas? Por que temas? Por que estamos temendo? Sara gerou porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Talvez Sara tenha passado a vida todinha na esperança de ter um filho com Abraão. Sara deve ter passado a vida toda colocando a confiança no seu braço. No caso do Abraão, né? Mas Isaac só foi gerado quando Sara considerou fiel
aquele que lhe havia feito toda a promessa. Enquanto ela colocou a confiança nela e em Abraão, nada aconteceu. Mas quando ela coloca a confiança naquele que é digno de toda confiança, acontece e Sara gera. Isaac só foi gerado quando Sara depositou toda a sua confiança, não na força do seu braço, mas agora no poder da fé, naquele que é autor da promessa. Então, queridos, o medo do impossível é paralisante para a maioria dos cristãos. Paralisante. Vamos para a terceira criptonita, que paralisa muitos cristãos. Essa aqui também é terrível. A terceira bomba de criptonita que paralisa a maioria dos cristãos é o imediatismo. Versos 13 e 14 de Hebreus 11. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Amados, o imediatismo ele nos afasta da promessa, porque toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E é aí onde muitos de nós caem, e é aí onde muitos de nós sucumbem, porque nós somos imediatistas, porque nós queremos que o tempo seja o nosso tempo, quando na verdade é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, Noé levou 120 anos construindo a arca. Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Então o que faz você achar que a tua promessa está demorando? O que faz? Sabe qual é a resposta? O que faz você achar que a tua promessa está demorando? O teu imediatismo diante dos planos de Deus para a tua vida. É impressionante. Impressionante como todos nós somos imediatistas. A gente ora hoje e já quer que amanhã o milagre esteja pronto. Quando na verdade Deus está trabalhando nos mínimos detalhes, ajeitando as coisas que precisam ser ajeitadas. E aí no tempo dele acontece. É impressionante que quando a gente entrega, é que quando as coisas começam a acontecer. Muitas vezes nós pensamos, mas pastor, eu estou fazendo tudo certo e não está acontecendo. A resposta é, querido, a arca espiritual está sendo construída. Continue. Deus tem observado cada madeira alinhada. Deus tem observado cada prego que você coloca na sua arca. Deus tem observado cada betume que você tem colocado lá. Tudo isso Deus tem observado, mas o tempo continua sendo dele. Ele não vai te entregar o tempo. O controle do tempo da bênção é dele. Apenas continue, prossiga, continue construindo a arca. Deixa eu te dizer uma coisa. O dilúvio, para todo mundo, para toda a humanidade, significou destruição e dor. Mas o dilúvio, para quem construiu a arca, significou salvação e alívio. O que significa o dilúvio para você? O que significa? O dilúvio significa para você destruição e dor? Ou o dilúvio significa para você salvação e alívio? E é impressionante como Deus salva toda a família. Deus viu em Noé, Deus se agradou de Noé, e por causa de Noé, Deus salva toda a família. Mas imagine que Noé dissesse, não, Senhor, para que construir essa arca? Ou Noé dissesse, Senhor, essa arca é muito grande, Senhor. 150, quase 150 metros.
Porque lá está em côvado, né? Aí quando você vai transformar, é muito grande. Precisa disso tudo, não. Uma jangadinha dá certo. Não. Mas as ordens eram essas, e nós vamos fazer de acordo com o querer de Deus. Não é de acordo com o querer de Noé. 120 anos construindo. Ia para casa. Né? E aí voltava no dia seguinte, construía de novo. Naquele tempo não tinha sábado e domingo, não. Naquele tempo não tinha feriado nacional. Dia dos finados, eu vou ficar em casa. Não tinha isso não. Vai trabalhar, Noé. Noé ia. Sol a sol. Construindo. Mas quando vem o dilúvio, todo mundo diz, lá vem destruição, lá vem dor. E Noé diz, a salvação chegou. Como eu esperei por isso. Pergunta para Noé se demorou. Ele vai dizer, veio na hora certa. Veio na hora. Então cuidado, querido. Cuidado com o que o dilúvio significa para você. E o que vai diferenciar uma coisa da outra é como você está construindo a sua arca espiritual. E a sua arca espiritual, ela não é construída da noite para o dia, não. Nós não construímos alicerces espirituais da noite para o dia. Leva tempo, leva tempo. Nós vamos construindo devagarzinho, devagarzinho. Até que Deus fala, pronto, está pronto. Agora eu posso mandar. Nós somos imediatistas por natureza. Mas a natureza de Deus é a longanimidade. Enquanto não ajustarmos a nossa natureza com a natureza de Deus, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir porque toda vez que vier o teste do tempo, não é a nossa natureza que prevalece, mas é a natureza dele que vai prevalecer. Então, queridos, esse é mais um problema que afeta milhares e milhares de cristãos. Eu diria que quase todos. É o imediatismo. Como somos imediatistas. Enquanto Deus é longânimo, calma. Porque se Deus fosse imediatista como nós somos, todos nós já teríamos sido fulminados. Mas não somos devido à misericórdia do Senhor que renova-se a cada manhã. Vamos para outra criptonita. Criptonita essa que também paralisa muita gente. Está lá em Hebreus, nos versos 17 a 19. Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então a outra criptonita que a gente percebe aqui, queridos, criptonita essa capaz de paralisar muito cristão, é a falta de disposição para sacrifícios. Que geração é essa que nós estamos vivendo, que não tem a mínima disposição para sacrificar nada? Nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz com toda alegria. Mas quando temos que sacrificar algo para Deus, aí nós damos um passo atrás, nós recuamos e perdemos a promessa. Não, isso aqui não. Ah, não, isso não. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus vai pedir que você abra mão de tudo aquilo que te afasta dele. E sabe qual é o problema? O problema é que nós nos apegamos demais àquilo que nos afasta de Deus. Esse é o problema. Mas ele pede conta disso. Pega essa verdade aqui. Jesus não pediu para aquele jovem rico largar a riqueza para segui-lo, porque a riqueza em si é ruim, não.
Jesus pediu para aquele jovem rico largar a riqueza para segui-lo, porque Jesus sabia que a riqueza estava afastando aquele jovem da glória. Foi por isso. Mas o fato é que aquele jovem já estava tão apegado demais à riqueza, que ele não tinha mais como largar. Ele não tinha mais forças para largar. E sabe o que eu aprendo com isso? Coloquei lá no grupo, dei a palhinha. Que Deus não pede para você largar aquilo que você gosta, mas aquilo que te afasta dele. O problema é que aquilo que nos afasta de Deus geralmente é aquilo que mais gostamos. Esse é o problema. Quando Deus me falou isso, eu disse: caramba, eu já vou compartilhar, já vou dar o... Como é que fala do filme que a pessoa... Já vou lá dar o spoiler. Porque isso é tremendo demais. Poxa, Deus, o Senhor pediu logo o que eu gosto. Não, querido, eu não pedi o que você gosta, eu pedi o que te afasta de mim. Porque aquilo que te afasta de mim está fazendo você gostar mais disso do que de mim. E quando você gosta mais disso do que de mim, você não é digno de mim. Porque você precisa gostar mais de mim para receber isso aí que você tem, querido. E aí nós falamos: meu Deus, como é que eu preciso largar isso? Como? Paulo disse lá em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava querendo dizer que ele sacrificou tudo que afastava Paulo de Deus, Paulo sacrifica. E agora a vida que Paulo vivia no corpo era a vida pela fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Mudança de... Eu aprendi que quando você muda 360 graus, você vai para o mesmo lugar, né? Falando às vezes assim: rapaz, eu dei uma volta de 360 graus, isso significa que ele voltou para o mesmo lugar. Ele estava indo aqui, aí eu dei uma volta de 360 graus. Eu ouvi dizer que para você dar uma volta grande na sua vida, você tem que dar uma volta de 180 graus, não 360. Não é? Você estava indo ao inverso, então você dá uma volta de 180. Mas Paulo deu uma volta enorme na vida dele, mudou tudo. Tudo. Aquele que antes tinha prazer em matar cristãos, agora tem o prazer de morrer em Cristo. Uau! Paulão doido. Mas será que você tem esse prazer? Esse prazer de olhar e falar: olha, já não sou eu quem vive. O que me agrada não é aquilo que agrada o meu coração, mas o que me agrada é aquilo que agrada o coração do meu mestre. O que me faz feliz não é aquilo que traz alegria ao meu coração, mas é olhar para o meu mestre e falar: te agrada? E ele fala: me agrada. Ah, então me agrada. Nós perdemos muito essa noção, mas eu acho que no tempo da escravatura mesmo, eu acho que isso era muito, muito comum. Eu acho que se eu estivesse pregando aqui para escravos, os escravos, eu acho que eles compreenderiam melhor isso, sabe? Mas a partir do momento que nos tornamos livres, também nos tornamos independentes, quando na verdade Paulo diz: eu sou escravo de Cristo e sou alegre por ser escravo de Cristo. Paulo, você não quer ser liberto? Ele disse: nessa área não. Nessa área eu quero ser escravo e quero ser dependente. Porque quanto mais escravo e quanto mais dependente eu sou de Cristo, mais liberto eu sou das outras coisas do mundo. Porque afinal, em última análise, em último nível, nós somos escravos de alguma coisa. Somos escravos de alguma coisa. Ah, eu sou totalmente livre. Escravo do prazer. Totalmente escravizado. Hedonista. Mas quando você olha e diz assim: eu sou escravo de Cristo, aí Cristo, então você me pertence. De nada mais disso você é escravo, agora você é meu. O que você prefere? Essa falsa liberdade? Ou você prefere a liberdade de ser escravo em Cristo Jesus? O problema, querido, nunca foi o que você tem. O problema sempre foi o que você tem que te afasta de Jesus.
Esse é o problema. O quanto você está disposto a sacrificar a Deus te denuncia o quanto você está mergulhado em Cristo. Eu tô disposto a sacrificar alguma coisa. Ok, então você está mergulhado em alguma coisa. Talvez os artelhos. Talvez. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem gente que está plenamente disposta a sacrificar a tarde de domingo para ouvir um pouco da palavra de Deus. Beleza, que bom. Pastor, eu tenho ido todo domingo à missa, eu tenho ido todo domingo ao culto, ouvir a palavra. Que bom, cara, que legal, você está disposto a sacrificar algo em prol, não é? Águas ali nos calcânios. Né? Tem gente que está disposta a sacrificar o domingo mais um dia da semana, porque ela quer congregar na igreja, né? Porque ela entende, né, que realmente é membro daquela igreja. Legal, muito bom, está um pouquinho mais, tem água um pouquinho mais mergulhada ali em você, né? Tem gente que está disposta a sacrificar uma parte do seu salário como dízimo, como oferta, porque ela entende que isso aqui tem um custo. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu disse: cara, quem dera que Enel, Cagés, aluguel também fosse coisa do Velho Testamento, né? Não tivesse mais no Novo Testamento. Não existe mais, não existe Enel, não existe mais não, nem aluguel, nem nada, né? A gente pudesse caminhar, não é bom isso, né? Aí ele olhou para mim, ficou meio sem entender. Eu disse: pois é, cara, é por isso. Não, pastor, mas é porque eu não gosto de ficar suprindo, né? Pagando para pastores. Eu disse: cara, legal, cara. Eu partilho do ponto de que o salário é justo para aquele que é trabalhador. Mas se você é contra, eu preciso lhe dizer uma coisa: na casa de oração ninguém recebe nada, cara. Então qual é a tua próxima desculpa? Vamos lá para a gente decidir, para a gente discutir sobre isso. E aí se calou, mas é uma realidade. Mas tem gente que está disposta a tirar uma parte do seu salário ali e contribuir por tudo isso aqui que está acontecendo, né? Tem gente que está disposta a tirar uma parte da sua agenda e servir um ministério. Ali, no início, falamos que estamos precisando de trabalhadores para a vinha, né? No Casa News foi colocado lá já. Estamos precisando de pessoas para trabalhar, para se voluntariar, seja na recepção, seja na projeção. Em vários lugares aqui, vários ministérios, nós temos vagas de trabalho. Será que você está disposto? Mas, queridos, tudo isso é bom, mas o que Paulo está dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que eu estou crucificado em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. É muito mais profundo do que isso, querido. Quando Deus colocou Abraão à prova, não foi para Abraão aumentar um dia na semana, nem ficar à frente de um ministério, nem começar a dar o dízimo, não. Mas foi para Abraão sacrificar Isaque. Qual tem sido o teu Isaque? Qual tem sido o teu Isaque? E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, muito nisso. Olha o tamanho da fé de Abraão, e vamos comparar com o tamanho da nossa fé. Abraão, verso 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão creu que Deus pode ressuscitar os mortos, sem sequer ter Jesus como referência. Você já parou para pensar nisso? Abraão olhou e disse assim: cara, Deus manda eu sacrificar aquilo que eu mais amo na minha vida. Aí a palavra diz que Abraão creu que Deus pode ressuscitar os mortos, mas Abraão não tinha Jesus como referência. Que fé é essa? Agora compara com a nossa fé. Nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que Jesus disse que nós ressuscitaremos com Ele nos últimos dias.
E ainda assim nós cremos? Será que nós cremos? Será que nós entregamos aquilo que nos afasta de Deus, crendo em tudo isso? E por causa da fé de Abraão, ele experimenta figuradamente Isaac ressuscitado. Isaac é figuradamente o Cristo que morre e ressuscita. E Abraão se torna figuradamente o Deus que sacrifica o filho e recebe o filho de volta. Que honra! Que honra! Abraão não tinha a menor noção de que ele estava sendo figuradamente para as nossas gerações. Ele não tinha a menor noção que na cidade dos funcionários, na rua Alice 365, hoje estaríamos falando que Abraão tinha sido figuradamente o Deus que entrega o seu próprio filho e recebe o seu filho de volta. Que honra é essa? Sabe por quê? Pela fé. Pronto a sacrificar. A geração de hoje, olha, eu vou para a tua igreja, se a tua igreja não começar a falar sobre isso. Olha, qual é a igreja que hoje fala sobre isso? Ah, eu quero ir, mas eu quero ir com a roupa que eu quero ir. Ah, eu quero ir assim, não sei o que. Que é isso? Ah, eu quero ir, mas eu não abro mão do meu jeito de ser. Tá. Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus sacrificou o único filho por amor a você. Qual a tua disposição de sacrifício para Deus? Então, queridos, a falta de disposição para sacrifício é outra bomba de criptonita. Vou falar mais uma só, para finalizar. Outra criptonita que paralisa os poderes do cristão. Hebreus 11, versos 15 a 16. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Queridos, a outra criptonita que está implícita aqui nesse texto é a paixão pelo mundo. Paixão pelo mundo. Nós precisamos admitir que se fôssemos apaixonados por Deus, como somos apaixonados pelas coisas do mundo, nós transbordaríamos em Cristo. Nós precisamos admitir isso. Isso é uma verdade muito clara na nossa vida. E se fôssemos apaixonados por Deus como somos apaixonados pelas coisas do mundo, nós transbordaríamos de uma forma tão concreta que as pessoas diriam assim, a gente só passando, as pessoas diriam: olha um homem de Deus, olha um homem de Deus, olha um homem de Deus. Seria assim. O fato é que nós somos peregrinos temporários nessa terra. A nossa verdadeira pátria é muito, mas é muito melhor do que essa vida que nós temos aqui. Mas nós agimos e pensamos e cremos como se essa vida fosse a nossa morada eterna. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que os mais velhos aqui vão concordar comigo. O tempo voa, o tempo passa rápido. Se você é jovem hoje, vai voar assim, ó. Quando a gente menos espera, chegou aos 30. Quando a gente menos espera, chegou aos 40. Quando a gente menos espera, 50. Somos peregrinos nessa terra. Agora, preste atenção, se nós tivéssemos aqui a mesma alegria que nós temos pela alegria do mundo. Imagine um culto lotado dia de domingo. Mesmo quando há uma final do campeonato de futebol, culto lotado, igual a final do campeonato cearense. Imagine, culto aqui sem espaço.
Imagine as pessoas chegando cedo para o culto, dizendo: não, eu vou mais cedo para guardar o meu lugar especial. Eu vou guardar porque eu quero ficar bem na frente. Eu vou guardar porque eu não quero perder um lance. Já viu nesses shows como é aí? Quem tem dinheiro compra camarote. Quem tem dinheiro compra pista. Agora quem não tem, compra arquibancada, que fica lá atrás. Né? Aí você diz: não, eu vou de camarote. Ei, olha os camarotes aqui, ó. Vazios. Será que se aqui fosse um show de um cantor famoso, você não ia querer sentar na frente? É perceptível como nós nos apaixonamos pelo mundo e esquecemos de nos apaixonar por Deus. É perceptível. Imagine que cada verdade bíblica que fosse dita, você comemorasse como um gol do seu time favorito. Oh, aleluia! Peguei essa chave, peguei essa verdade, vou usar para mim, vai mudar a minha vida. Mas não. O gol do seu time naquele campeonato que não significa nada, que não vai mudar a sua vida em nada, você comemora 1000 vezes mais do que uma verdade que é dita aqui, que vai transformar a sua vida e te alinhar com Deus. Verdades sejam ditas, e estão sendo, não é? Imagine que durante a semana as pessoas ficassem ansiosas para chegar a hora do culto e poderem desfrutar desse maravilhoso tempo com Deus. É domingo, hein? É domingo, hein? Tá chegando. Hoje é quarta-feira, mas é domingo. É domingo, às vezes a gente nem lembra. Imagine que perder um dia de culto fosse motivo de tristeza. E as pessoas fossem atrás depois para assistirem os melhores momentos, os melhores lances, aqueles lances que o pastor fala, aquele momento que o culto é pregado, aquele momento que o louvor é entoado, e a pessoa: eu não quero perder nenhum lance. Imagine. Pois é. Isso ainda não acontece na maioria das pessoas, sabe por quê? Porque a nossa paixão pelo mundo é maior do que a nossa paixão por Deus. A ciência já comprovou, querido, que praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana te deixa mais saudável. Mas tem muita gente que não se contenta em praticar atividade física 3 vezes por semana, porque quer ficar mais saudável ainda, e aí pratica atividade física todo dia. É bom? É bom. É ótimo. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa se torna perceptível que ela pratica uma atividade física. Já viu aquela pessoa que se diz assim: cara, esse cara faz crossfit. Cara, esse cara faz musculação. Esse cara malha. Por quê? Porque ele malha tanto, geralmente mais de 3 vezes por semana, que fica perceptível que ele pratica aquela atividade física. Não é assim? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente pratica a fé mais de 3 vezes por semana, também fica perceptível. Lembra que eu falei no domingo passado, retrasado, que a nossa vida espiritual, ela não era tão... Eu falei sobre as doenças que não eram detectáveis, mas não é mais assim não. E eu refiz o meu próprio conceito, que era detectável sim. A gente detecta. A gente consegue perceber pessoas que mergulham na palavra mais de 3 vezes por semana. A gente percebe pessoas que vivem a palavra mais de 3 vezes por semana. A gente percebe pessoas que vivem o evangelho como deve ser visto. Fica perceptível. E deixa eu te dizer uma coisa. É porque eu nem entrei no mérito da saúde espiritual. Porque se quando você malha, você fica mais saudável, querido, quando você vive, você fica extremamente saudável. Extremamente. Para finalizar, daqui a pouco a gente vai servir a ceia. Pode ir se posicionando as moças da ceia. As nossas queridas ministras da ceia. Todas essas
criptonitas paralisantes, o pessoal do louvor também pode subir. Todas essas criptonitas paralisantes que foram expostas hoje, elas são para anular ou diminuir a sua fé, querido. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos move em direção ao trono. Mas nós precisamos entender melhor o que é fé. Preste atenção nisso. A fé bíblica é uma obediência, presta atenção. Quando a gente fala em fé, a gente pensa logo em milagre, né? Mas a fé bíblica, ela é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e apesar das consequências. Essa fé, ela funciona de uma forma muito simples, mais simples até do que pensamos. Funciona assim: Deus fala, nós ouvimos a sua palavra, confiamos no que Ele disse e agimos de acordo com o que Ele falou, a despeito das circunstâncias e das consequências. Ou seja, o milagre, ele não está vinculado à fé. O que está vinculado à fé é a ação. Vocês entenderam? Quando a pessoa tem fé, ela não pensa no milagre. Quando ela tem fé, ela pensa na ação de fazer aquilo que a palavra de Deus manda. É diferente. Por isso que nós sucumbimos na fé. Nós sucumbimos na fé porque a gente acha que a nossa fé vai nos levar até o milagre. Mas a nossa fé não nos leva até o milagre. A nossa fé nos leva até a obediência da palavra. E a consequência, seja qual for, pode ser um milagre ou não. Nós precisamos ajustar isso. Nós precisamos alinhar isso. Porque nós temos um conceito muito errado de fé. Muito errado. E enquanto nós não aprendermos o que realmente é fé, nós iremos sucumbir na própria fé, porque não sabemos conceituá-la da forma que deveria. Por isso que, pela fé, os homens fizeram coisas que fizeram, está lá em Hebreus 11, eles fizeram o que fizeram, não pelo milagre que iria acontecer, mas pelo que deveria acontecer segundo a palavra de Deus. Isso é fé. As circunstâncias podem ser impulsivas. E as consequências assustadoras e desconhecidas, ainda assim, nós obedecemos, porque temos fé. Estevão é um caso clássico de fé. Estevão começa a pregar a palavra e as pessoas pegam uma pedra para apedrejá-lo. E aí Estevão tinha duas opções: parar de pregar, continuar pregando. Mas qual foi a fé de Estevão? A fé de Estevão era: então eu vou pela fé fazer com que todos eles, ninguém me jogue pedra. Não. A fé de Estevão foi: eu vou obedecer a palavra que eu conheço, porque eu tenho fé naquele que é o autor da palavra. E Estevão continua pregando. E as pedras começam a vir. E quando Estevão está perto da morte, o que é que faz? A Bíblia diz que Estevão vê os céus abertos. Mas se fôssemos nós falaríamos: eu abro mão de ver os céus abertos para não levar nenhuma pedrada. E pararíamos de pregar. Né? Nós somos assim. Mas não, Estevão foi e se guiou pela fé e obedeceu à fé daquilo que ele acreditava. Pastor, então quer dizer que Estevão morreu? Então quer dizer que a minha fé vai me levar até a morte? Querido, é um ponto de vista, mas eu gosto de ver mais o outro ponto de vista. Estevão teve um encontro verdadeiro com Cristo ali naquele dia. Porque se ele, sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, significa que ele foi para o céu. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ele está muito melhor do que nós hoje. Então é outro ponto de vista. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, querido, se você está disposto a ser um super-homem de Deus, se você está disposta a ser uma super-mulher de Deus, remova
todas as criptonitas que estão paralisando e te impedindo de ser. E que estão tirando os seus poderes em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores e somos poderosos nele. Não que há poder em nenhum de nós, mas há poder no nome de Jesus, que quebra cadeias, que liberta, que salva os cativos. Por isso, a pregação de hoje foi muito clara. Qual tem sido a tua criptonita que tem te impedido de exercer os poderes que Cristo coloca em você? Quais têm sido? As moças vão distribuir a ceia agora. E eu quero que você ceie conosco na seguinte perspectiva: Senhor, mostra primeiramente aquilo que tem me impedido de ser um cristão verdadeiro, de viver e não só pregar, e não só ouvir a palavra, de sair do banco e ser cristão fora. Enquanto você medita sobre isso, enquanto é distribuída a ceia, nós vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.